a visão do Rebbe. Nós já comentamos uma vez, nos últimos anos de liderança do Rebbe, quando Tânia foi editado pela primeira vez em braille, o Rebbe também mencionou isso em público e celebrou isso. Ou seja, porque havia um público específico, aqueles com dificuldade de visual, de leitura, que não tinham acesso a esse ensinamento, e a partir de então, com Tânia também em braille, se abriu mais um canal que possibilita mais um grupo de pessoas ter acesso aos ensinamentos sagrados, místicos do Tânia. Portanto, não temos dúvida aqui que com esse projeto se abriu um canal para tornar acessível esse estudo para muitas e muitas pessoas que falam o idioma português, seja no Brasil ou em Portugal ou em outros países, que falam em português, que até então talvez esse estudo era inacessível, e a partir de agora ele se torna possível. Eu queria aproveitar esse ensejo com vocês, e nós estamos aqui conversando nesse encontro de maneira informal, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dos bastidores desse projeto. Sabe, por que decidimos entrar nisso, para quê, e como, e etc., ou quais os dilemas envolvidos, não é? Então, em primeiro lugar, nós já havíamos disponibilizado alguns ensinamentos racídicos profundos também. Talvez o mais extenso que já estava disponível era o Kuntres Umayan, que está à disposição no nosso YouTube. São cerca de, me parece, 75 aulas de meia hora, e é também um ensinamento racídico muito importante, básico, fundamental, etc. Alguns discursos racídicos do nosso Rebbe, etc. Isso também já estava disponibilizado. Mas o Tânia, como nós dissemos, é a obra magna, é a Torá escrita da Hassidut, é a base de tudo, são as fundações de tudo que vem depois. E por isso também, talvez até foi melhor que a gente deixou o Tânia um pouco mais adiante. Primeiro porque era necessário até ter coragem de entrar nesse projeto, não só pelo tempo e energia que isso demanda, mas pela responsabilidade. Se trata de um livro clássico, de uma obra magna e de uma obra mística e etc. E é uma responsabilidade, não é? Saber traduzir corretamente os conceitos e poder tentar explicar, esclarecer e etc. Então, isso foi deixado mais adiante, mas, por outro lado, nós sabíamos que se a gente quisesse, de fato, possibilitar, tornar acessível aquilo que é fundamental, ou aquilo que é a espinha dorsal desse estudo, então tem que ser o Tânia, nada menos do que o Tânia. E nós vimos a importância que o Rebbe dá e deu ao Tânia em todos os aspectos. Nós já comentamos outras vezes que o próprio Rebbe incentivou que o Tânia fosse publicado e editado, impresso, em cada lugar, em cada cidade, em cada localização. Porque o Rebbe dizia o próprio fato de imprimir o Tânia, podia-se trazer os livros para cada cidade, distribuir lá para quem quisesse, mas o Rebbe diz não. Quando na Hassidut, ou misticamente, quando se fala em trazer as próprias fontes até cada localidade, então a bênção, o efeito místico que é obtido quando ele não só é estudado naquele lugar, mas é impresso e publicado naquela localidade também. Como a gente já comentou numa outra ocasião, que a gente teve o privilégio de entregar ao Rebbe 100 edições de Tânia que foram impressas em 100 localidades distintas no Brasil. Na ocasião, o Rebbe pediu que no mínimo se acrescentasse mais uma localização, que houvessem 101, e que se voltasse a cada um desses lugares para estudar de novo, pelo menos uma passagem do Tânia em cada uma dessas localizações. Logo depois que saía da máquina impressora, então ainda nas folhas impressas antes da encadernação, aquele grupo que viajava para cada cidade já estudava
com pessoas locais, um trecho, passagem do Tânia. Mas o Rebbe orientou que nós voltássemos a esses 101 lugares para estudar novamente. E como eu falei, eu espero que também, através desse estudo, quem sabe a gente possa chegar também a 101 cidades, esteja também implementando essa orientação que recebemos do Rebbe de estudar o Tânia em todas essas dezenas de locais e quem sabe até mais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco, talvez isso seja até por demais pessoal, me perdoem, mas é um pouco do que foi levado em consideração nesse projeto. Então, eu me recordo pensando em algo, sabe, que aconteceu comigo mesmo. Quando talvez eu me deparei com Tânia, talvez eu fosse um jovem adolescente de 15 anos de idade. Talvez 15 anos. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de estudar em escola judaica, receber uma educação judaica, religiosa, durante todos os anos, e mesmo estando no Brasil, lia hebraico, compreendia bem o hebraico, né? Entendia, e era capaz de ler livros mesmo sem pontinhos, e entender os textos, etc. E talvez, quando eu me deparei pela primeira vez com Tânia e comecei a folhear e comecei a ler, né, ou tentar estudar, pois me parece que eu tinha na época, um pouco depois do Bar Mitzvah, talvez, cerca de 15 anos de idade. E o que eu quero dizer para vocês, o Tânia não é de forma alguma um livro que pode ser estudado de forma autodidata. Mesmo alguém que entenda hebraico, mesmo alguém que compreenda o texto, ou se baseie numa boa tradução, e talvez mesmo que haja, além da tradução, também comentários, explicações, mas uma obra tão densa e profunda como Tânia não dá para se estudar e se aprender de forma autodidata, incorrendo em dois riscos. Um, no risco de simplesmente não entender, ou de interpretar mal, né? Porque ele versa sobre assuntos muito delicados, muito profundos, espirituais, abstratos, etc. Né? Então, ou o outro risco, do outro lado, é a pessoa pensar que sim entendeu, e tomar isso de forma muito superficial, imaginando que entendeu, que captou, e sabe, etc., quando na realidade é muito mais profundo e muito mais complexo. Então, por mais que até sozinho, quando me deparei com o livro, escutava que as pessoas diziam, olha, esse é um livro muito especial. Então, abria e alguns capítulos, e lia, e relia, e estudava, e entendia o hebraico, entendia algumas coisas. Só mais tarde eu fui entender como nada eu estava entendendo, como mesmo aquele entendimento inicial, mesmo o entendimento superficial, também não era aquilo, porque aqui precisa se captar a essência. Isso é muito mais profundo e muito mais elevado do que a gente vê e nota à primeira vista. Então, de forma real e consistente, eu acho que eu só fui começar de fato a aprender Tânia frequentando aulas de rabinos que davam sobre Tânia, mas de forma mais intensa, chegando na yeshiva. Quando eu cheguei na yeshiva, na academia de estudos, etc., e lá havia aulas de Tânia, inclusive aulas diárias de Tânia. Então, escutando, e aqui com explicações e de mestres que sabiam explicar os conceitos, e etc., e aproximar da nossa compreensão, e esclarecer as dúvidas. Então, eu diria que foi aí que eu acho que comecei a vislumbrar um pouco da riqueza, da grandeza dos ensinamentos do Tânia. Eu me recordo, quando já estava
na segunda yeshiva, não só no Brasil, mas em Israel, com 17, 18 anos. Para se ter uma ideia, naquela época havia aula diária e dada por mentores racídicos espirituais, muito especiais, muito elevados, e etc. Mas eu queria, além daquele estudo formal que já acontecia na yeshiva, dessas aulas, queria aprender mais, eu queria me aprofundar, eu queria estudar mais o Tânia. Então, para se ter uma ideia, estou falando coisa de 45 anos atrás, ou coisa assim, para se ter uma ideia, procurava talvez livros ou textos em hebraico, textos de apoio, ou livros com explicações, ou até comentários esclarecedores, elucidativos sobre o Tânia. Por incrível que pareça, naquela época não haviam disponíveis, mesmo em hebraico, mesmo traduções não haviam. Algumas décadas atrás, sei lá, 30 e poucos anos atrás, eu tive o privilégio de traduzir a terceira parte do Tânia, justamente Geret HaTshuvah, a carta para o arrependimento, que concluímos o seu estudo hoje. Então, tive o privilégio, o mérito de traduzir isso para o português. Isso foi editado, foi publicado na época em português. Mas, quando buscava livros auxiliares ou textos de apoio, eu me lembro que, com muita dificuldade, talvez eu encontrei 2 obras, Likutei Biurim, de explicações sobre o Tânia, mas, na realidade, primeiro, uma era, na maioria, em Yiddish, e que, na época, não era um idioma que eu dominava com facilidade e pudesse entender, mas, na realidade, não era um texto de apoio. Essa obra era mais de coletânea de pronunciamentos do Rebbe sobre o Tânia, na qual havia um aprofundamento sobre aquilo que consta no Tânia. Na verdade, o que eu precisava, o que eu recorria, o que eu queria, eram textos de apoio, que explicavam o básico, o essencial, e etc. Então, mais uma vez, aqui, com dificuldade, disponíveis no mercado naquela época, haviam talvez 2 livros, um deles em Yiddish, e mesmo esses eram mais aprofundamentos sobre passagens do Tânia e não explicações elucidativas. Os tempos mudaram e evoluíram. Para se ter uma ideia, hoje, na minha casa, eu calculo que eu tenha talvez de 150 a 200 livros com explicações do Tânia. A partir de então, com o tempo, foram surgindo obras e livros de diversos autores, em diversos estilos, alguns mais curtos, concisos, outros mais profundos, extensos, etc. Entre eles, por exemplo, a explicação do Tânia, do Rabino Adin Steinsaltz, Adin Eben Israel, que é uma coisa maravilhosa. Enfim, há diversas obras que foram surgindo, mas isso só foi aparecendo lá pelo final, nem nos anos 70, eu diria a partir dos anos 80 em diante, e daí surgiram até enciclopédias, pode-se dizer, sobre o Tânia. Hoje nós temos praticamente até centenas de volumes de explicações do Tânia. Graças a Deus, eu posso dizer a vocês que anualmente eu concluo, se não estudo, mas pelo menos a leitura do Tânia, já há quase 50 anos. Cada ano terminar o Tânia inteiro. Mas isso não é novidade, porque todo Hassid Chabad, todo discípulo do Rebbe, já que foi instituído pelo Rebbe anterior, e o nosso Rebbe enfatizava muito a importância do estudo diário do Tânia, então isso todo discípulo do Rebbe também estuda, e a cada ano, em 19 de Kislev, termina o Tânia, pelo menos a leitura. Já há muitos anos eu procurei, além, não só apenas ler o Tânia, ou seja, essa sessão diária, mas a cada ano procurei estudar essa sessão diária com uma diferente explicação. Mas isso é possível apenas com aquelas explicações um pouco mais curtas e concisas, porque há algumas explicações que são muito profundas, bonitas, mas são extensas. Isso, se fosse estudar isso diariamente, levaria muito tempo, mas já há vários anos, né, então procurava sempre, como procuro até hoje, estudar essa sessão diária, acompanhada cada vez de uma explicação, enfim,
às vezes são estilos diferentes de um outro rabino, um outro mestre, etc. Isso eu estou compartilhando com vocês, ou seja, de certa forma, quando nós nos propomos a produzir esse material, né, de certa forma, não sei se talvez eu estava pensando, talvez num jovem adolescente como de 15 anos, como naquela situação que eu estava, ou talvez num adulto, na sua meia-idade, ou na idade da razão, ou o que for, mas eu me recordo que, na época, eu estava sedento desse conhecimento, e mesmo eu entendia, teoricamente, o hebraico original, mas não basta apenas entender, porque aqui não é apenas, existe o estilo do livro, que é um estilo todo peculiar, e existem os conceitos místicos, cabalísticos que são trazidos, ou que se trata, e a própria apresentação, e também entender, não só traduzir, mas captar a essência, e etc. E como nós falamos, de forma autodidata, ou mesmo com livros de apoio, suporte, etc., isso não é tão possível. Então, foi pensando justamente nas pessoas que, mesmo assim, sabem, ouviram falar do Tânia, ou vão escutar falar sobre o Tânia, e da importância do Tânia, e etc. Mas, e mesmo que hoje nós temos, já há muitos anos, nós temos também tradução do Tânia até para o português, como diversos idiomas, mas, como nós dissemos, sozinha, uma pessoa mesmo que vai ler, e a tradução é muito difícil de entender, ou mesmo aquilo que a gente pensa que entende, pode captar só de forma superficial, sem penetrar, sem captar a essência, ou sem extrair tudo aquilo que nós podemos do Tânia. Então, foi pensando justamente em viabilizar para todas as pessoas interessadas, entender, pelo menos no lado básico e fundamental, dar acesso a uma obra tão importante como essa, que a gente resolveu se dedicar a esse projeto. E como resultado disso, então nós hoje temos disponibilizado no nosso canal de YouTube, ainda não estão abertos todos os vídeos, como nós falamos, que nós vamos abrir dia a dia, conforme o segmento do calendário judaico, mas graças a isso nós chegamos a cerca de 300 horas de gravações. 300 horas de Tânia gravado em português, abrangendo todas as partes do Tânia. Para não exagerar, não são 300, acho que são 297, alguma coisa assim, pelos cômodos, mas vamos dizer, cerca de 300 horas de gravações. Então, isso que eu me referia de estar com o Alter Rebbe todos os dias por 1 hora. Não é? Há alguns dias onde nós conseguimos talvez fazer, onde talvez a sessão, o trecho de estudo é mais curto ou requer menos elaboração, explicação, e talvez ele é transmitido em 15 minutos ou 20 minutos. Existem alguns dias como esses. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo essas sessões de gravação de 20 minutos, elas exigiram um preparo e um estudo anterior, selecionando quais explicações seriam dadas, quais são viáveis, etc. Então, mesmo quando o estudo era de 20 minutos, podem ter certeza que isso envolveu, no mínimo, 1 hora. Mas, mais do que isso, para produzir essas 300 horas de gravações, eu posso confidenciar a vocês que houveram, no mínimo, mais outras 300 horas de preparo, de estudo, de leitura prévia do texto hebraico, do texto em português, de seleção das explicações, os comentários, porque, como nós falamos hoje, existe uma literatura, graças a Deus, muito vasta e densa, e hoje a nossa dificuldade era saber selecionar, porque tem tantas explicações, então saber, olha, não adianta, se a gente vai querer colocar tudo, então ou não vai caber, ou vai exceder demais, e etc. Então era necessário, por um lado, se prender ao texto, mas mesmo a tradução e explicação literal do texto já envolve a necessidade de muito comentário, de muita explicação,
Mas, além disso, buscar os comentários básicos. Então, no mínimo, essas 300 horas de gravação envolveram outras 300 horas de preparo. Se formos considerar quantas horas a nossa tradutora, Cláudia Caon, investiu nesse trabalho, eu creio que também nós podemos chegar a mais 300 horas. E as horas que se exigiu para edição e produção e disponibilização dos vídeos live, online, etc. Então, o que eu quero dizer a vocês é que isso que está sendo disponibilizado hoje, e quando esse trabalho foi completado, isso é um trabalho de equipe que envolve seguramente mais de 1000 horas, que elas acabam se refletindo nessas 300 horas de gravação. A partir de amanhã se inicia a quarta parte do Tânia. Então, eu até queria adiantar a vocês, eu já comentei isso anteriormente, que essa nova tradução que o Beit está preparando é baseada no livro The Practical Tanya, do Rabino Miller, nos Estados Unidos, que traduziu as 3 primeiras partes do Tanya. Ou seja, ele, mesmo em inglês, já existe algumas décadas, e o Rebbe também celebrou isso muito, quando foi publicada a primeira tradução do Tanya em inglês. O Rebbe deu uma ênfase, destacou isso de sobremaneira. Mas ele fez uma nova tradução, talvez uma linguagem mais friendly, mais acessível, mais moderna. Inclusive, ele até se dirige a cada um na segunda pessoa, né, como Tânia falando diretamente para cada um. E foi nessa, nós estamos produzindo também essa nova tradução do Tânia para o português. E essa tradução básica já foi concluída nas 3 partes do Tânia, que é o material que existe em inglês. Quando eu vi a grande utilidade disso, o quanto isso é eficaz, o quanto isso é impactante, etc., então procurei de todas as formas também incentivar o autor dessa tradução em inglês para que ele continue, porque ele já havia cessado por alguns motivos esse trabalho há 2 anos atrás. Então, procurei incentivar de todas as formas que ele prossiga e conclua em inglês também a 4ª e 5ª parte. E parece, assim me parece que ele vai levar isso a cabo, né? De qualquer forma, na 4ª e 5ª parte, eu não dispunha da tradução primorosa da Cláudia. Eu me antecipei, sabendo, porque nem em inglês isso ainda foi publicado, essa nova tradução nesse estilo. Então, como sabia que isso não tinha nem inglês, eu não teria tão breve em português, então eu me antecipei e praticamente direto do hebraico, se utilizando de traduções já disponíveis. Então a gente elaborou também os estudos sobre a 4ª e 5ª parte. Eu confesso a vocês que eu mesmo não estava tão satisfeito com o resultado, ou seja, eu me sentia muito mais confortável e achando que o resultado era muito mais eficaz quando eu dispunha nas 3 primeiras partes dessa tradução que a gente tem utilizado, né, da Cláudia Caon. Na 4ª e 5ª parte eu não dispunha dessa tradução, mas para não interromper esse projeto e para não se demorar mais nele, como nós falamos, no rádio, para se concluir, isso levou 20 anos. Isso nos Estados Unidos. Aqui, a gente se propôs, é um tipo de coisa que, de repente, e eu vou dizer a vocês também, na realidade, quando iniciei isso, nem eu pensava, passar por tudo. Quanto muito, dizia, se a gente terminar o Likutei Amarim, a primeira parte do Tânia, o chamado Sefer Shel Beinonim, com introdução em seus 53 capítulos, olha, já está de muito bom tamanho, é ótimo. Mas, uma coisa leva a outra, e talvez essas situações que a gente tem viveu nesse último ano, quarentenas e dias onde nem era permitido sair de casa, o isolamento e etc. Então a gente procurou fazer
dos limões, limonadas, né, e procurar aproveitar então esse tempo de forma positiva e benéfica, e acabamos falando, sabe, então por que só o Likutei Amarim? De repente vamos já ir para tudo, né? E assim foi. Para se ter uma ideia, nas explicações que a gente optou em dar, ou seja, que seja a explicação básica, sem complicar mais, ou mesmo sem se aprofundar mais, trazendo o básico, explicando, a gente se baseou em livros escritos, que são 5 volumes, e esses 5 volumes contêm mais de 1.500 páginas. Então, o que eu posso dizer a vocês é que aquilo que está transmitido em forma de explicações, além da tradução, né? Tradução, nós lemos a íntegra tradução em português, mas as explicações, elas envolvem o conteúdo de mais de 1.500 páginas em 5 volumes de explicações e comentários sobre o Tânia. Eu quero também, não sei se me desculpar, mas prestar um esclarecimento. Eu quero confessar a vocês que no início a gente pensou, sabe o que? Nós vamos nos basear no estudo diário do Tânia, até para incentivar aquelas pessoas que já seguem esse ritmo de estudo diário do Tânia, ou para incentivar aquelas pessoas que ainda não seguem, que de repente queiram adotar. Então, no início, eu imaginava, e talvez até queria, que esse estudo diário levasse, quem sabe, 20 minutos, coisa assim, de forma que possibilitasse uma pessoa mediana, né, que dispõe de algum tempo, de eventualmente assistir, ou escutar, ouvir, acompanhar isso, né, sem que isso tomasse todo o seu dia. Isso se baseando num material fabuloso que já existe há vários anos no Chabad.org, no site mundial do Chabad, em inglês. Isso já está disponibilizado pelo Rabino Gordon, de abençoada memória, que ele inclusive gravou, não só o Tânia, mas também todo o Chumash, o Pentateuco, como todo o estudo do Rambam, de Maimônides, um trabalho magnífico, não é? E é um grande comunicador, que de uma forma agradável, simpática e ao mesmo tempo esclarecedora, elucidou os conceitos. E lá me parece que, de fato, na maioria dos dias, talvez a sessão diária é transmitida, talvez em 20 minutos, meia hora, talvez no máximo, alguns dias que é um texto, uma passagem, talvez muito complicada, talvez leve 40 minutos, e na realidade, era o que eu pensava e me propunha no início. E aqui o que eu quero dizer e contar para vocês, compartilhar, são alguns dilemas que nós tivemos, por se tratar de uma obra tão importante e de uma responsabilidade tão grande. Então, por um lado, queríamos atuar como facilitadores e dar acesso ao Tânia e tornar isso viável, ser uma ponte para esse ensino, para esse estudo profundo e etc., e de forma acessível. E por isso também havia essa ideia de talvez fazer mais curto e compactado. E eu estava lidando com um conflito interno comigo mesmo, porque se for mais curto, dá para fazer mais curto ou mais rápido, mas vai ser com menos explicação. Mesmo tentando não ser por demais prolixo, não é? E sem se estender demais, e por isso a gente evitou parênteses ou até explicações ou até implicações, desdobramentos práticos ou mensagens que a gente pode extrair de cada trecho. Não, a gente procurou seguir fiel ao texto e apenas ao texto, na grande maioria das vezes, apenas e tão somente, sem estender em demasia com outras abordagens, enfim. Mas no final, nesse conflito, que para mim foi um conflito durante muito tempo, entre viabilizar algo mais ágil, rápido e etc., ou algo mais explicado e mais elaborado, no final das contas eu acabei, não sei se me rendendo, mas acabei concluindo que iria para a segunda opção, ou seja, acabei optando em seguir para aquilo que fosse mais explicado, mesmo que demorasse mais, mesmo que se tornasse mais longo, extenso, mas eu pensei, sabe, qual vai ser a próxima vez,
Quando vai aparecer o próximo Meshigna? Não é? Quando vai aparecer alguém que, não é, que vai resolver gravar e dar explicações? Então, sabe o que? Talvez isso é um projeto de vida e talvez que a gente faz uma vez na vida, então vamos tentar fazer bem feito, da melhor maneira. Por isso acabei optando em explicar melhor, mesmo que isso levasse mais tempo. E na prática também, levando em consideração alguns aspectos, nós procuramos sempre ler o texto original em hebraico. Então amanhã, quando alguém estiver acompanhando, que alguém que leia e acompanha hebraico, pode acompanhar com hebraico, e procuramos ler a tradução em português quando dispunhamos dessa tradução que o Beit está elaborando, e em cima disso trazer ainda a explicação, que às vezes ela pode até parecer um pouco repetitiva depois que já foi feita a tradução, mas talvez isso ajude também a fixar melhor as ideias, seja não apenas traduzindo, mas também elaborando, explicando e elucidando. Houveram aqueles que questionaram, Rabino, por que você fala cantando e por que você dá aula cantando do Tânia? Isso às vezes torna a coisa mais cansativa, etc. Então, me desculpem aqueles que acham que isso ficou mais cansativo, mas eu optei também em fazer esse estudo do Tânia na sua forma original e mais autêntica. Como nós estudamos a Hassidut, essas palavras divinas, seja na yeshiva, seja nas aulas entre Hassidim, discípulos, ou no próprio tom e melodia que o próprio Rebbe, os Rebbes também transmitiam os seus ensinamentos, e a gente procurou, assim como a gente procurou se manter fiéis ao texto, a gente procurou também manter uma autenticidade genuína em relação à forma de transmissão disso, por mais que talvez o iniciante não esteja tão acostumado e habituado com isso, mas esse é o estilo hassídico e essa é a maneira que, em geral, esse estudo é levado a cabo. Então, como resultado de tudo isso, nós chegamos, essa semana, nesses dias, nós chegamos à conclusão desse projeto, e eu diria que isso se torna um verdadeiro patrimônio judaico em português, algo inédito, algo único, que não estava disponível até então e que jamais esteve disponível, mesmo no Brasil ou em português, Portugal, não sei, mas sabe, eu não sei em quantos lugares já se estudou o Tânia completo, todas as partes do Tânia, mesmo em aulas em público. Eu sei, inclusive, alguns grupos de estudo que já terminaram uma ou outra parte do Tânia em estudos semanais, ou que levaram talvez até diários, mas que levaram muito tempo. E aqui nós temos, pela primeira vez, disponibilizado para todos esse material riquíssimo, esse material elevadíssimo, profundo, especial, impactante, todas as partes do Tânia. O Tânia completo, de ponta a ponta, traduzido, explicado, comentado. Quando chegavam alguns trechos de Kabbalah, um dos meus filhos dizia, pai, no inglês, quando chegam esses trechos místicos, abstratos, de Kabbalah abstrata, o tradutor, aquele que está explicando, não que ele pula, ele lê isso rápido e pronto, ele não se dá ao trabalho de querer explicar esses conceitos místicos profundos, mas o que fazer, que mais uma vez a gente pensou, sabe o que, já que estamos nisso, estamos dentro disso, vamos tentar da melhor maneira, vamos tentar otimizar ou maximizar o aproveitamento e tudo aquilo que estiver ao alcance nosso de tentar explicar, de esclarecer, vamos tentar fazer isso, por isso, na prática, nem pulamos trechos ou difíceis, complicados, etc., mas, à medida do possível, procuramos ao máximo também explicá-los, elucidá-los, esclarecê-los. E aqui nós acabamos fazendo uma mescla bonita e interessante que a gente tem feito em algumas ocasiões nos nossos estudos, né? De mesclar a Torá escrita com a Torá oral. Como nós falamos, o Tânia é considerado a Torá escrita da Hassidut. Mas, além disso, nós nos baseamos no próprio texto, lendo o texto
como a Torá escrita. Mas nós sabemos que a nossa própria Torá, para entender a implementação das mitzvot, etc., nossa Torá, de forma geral, tem essas duas partes, que elas são inseparáveis, são interdependentes. A Torá escrita e junto dela a Torá oral. A Torá oral deu origem depois a Mishnah, Gemara, Talmud, etc., não é? Mas não existe aplicação da Torá escrita sem a Torá oral. O judaísmo autêntico é apenas e tão somente quando existe essa unidade total e completa entre Torá escrita e Torá oral. Nesse caso dos ensinamentos místicos, como nós dissemos, que versam de coisas abstratas, profundas, espirituais, mais ainda, além do texto escrito, é obrigatório, se faz necessário a chamada Torá oral, as explicações que acompanhem, que esclareçam, etc. Então, isso que nós procuramos fazer ao decorrer de todo o estudo, essa fusão da Torá escrita, não é, do texto do Tânia com a Torá oral, junto com as devidas explicações, procurando dar acesso a todos de forma ideal, não é, da melhor maneira, ao texto e sua compreensão. Quando eu falo em algo inédito e único, quem acompanhou parte desse estudo até agora, ou quem vê aquilo que consta no Tânia, através do estudo do Tânia, foram explicados, literalmente, centenas e centenas de conceitos da Kabbalah, que nós não encontramos em nenhuma outra plataforma, em nenhum outro lugar, tantos e tantos conceitos, não só mencionados ou de passagem, Sefirot, Chokhmah, Binah, Tzimtzum, e etc. Não. Aqui esses Memaleh Kol Almin, Sovev Kol Almin, enfim, aqui no estudo do Tânia, não só que esses conceitos foram mencionados de passagem, não só que eles são citados, mas eles foram explicados e eles foram elaborados e etc. Então, para quem gosta disso, apesar que nós não fazemos alarde disso, inclusive até sobre a Kabbalah se diz que quem fala não sabe. Quem fala muito sobre isso, na verdade, não sabe. E quem sabe, não fala. Então, esse estudo não é um estudo apelativo e etc. Muito pelo contrário, é um estudo muito sério, consistente e genuíno. Por isso a gente também não faz alarde nem sensacionalismo, mas na realidade não só quem gosta, mas quem procura esses ensinamentos de forma autêntica, de forma genuína, então pela primeira vez aqui está disponibilizado em português esses conceitos, e como nós falamos, são literalmente centenas e centenas de conceitos que estão explicados, elaborados e se tornaram disponíveis para o público que fala português, que entende português. Eu quero dizer para vocês, existe uma tradição entre Hassidim que o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, quando escreveu o Tânia, ele levou em consideração, como ele diz na sua própria introdução, os Hassidim, com todas as orientações e conselhos que eles necessitavam e etc., porque já não havia possibilidade de entrevistas pessoais, encontros individuais com cada um e um em particular. Mas, de acordo com Hassidim, existe uma tradição que quando o Alter Rebbe escreveu o Tânia, ele levou em consideração todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os locais, em todas as gerações que iriam estudar o Tânia. E ele levou em consideração todas as almas, de todos os indivíduos, incluindo nós, e embutiu no Tânia receitas e soluções a nível espiritual, etc., para todo aquele que fosse um dia estudar o Tânia, que ele pudesse encontrar as respostas e soluções para as suas questões vitais, para as suas questões existenciais ou conselhos necessários na vida e etc. E é conhecido também um exemplo que o próprio Alter Rebbe deu, quando já o seu mestre, o Maggid Mezritch, estava sendo contestado pela divulgação dos ensinamentos. O Alter Rebbe, na verdade, divulgou muito mais, expandiu a propagação e divulgação dos conceitos místicos. Quando no próprio meio racídico haviam aqueles que contestavam, dizendo: você está pegando conceitos tão sagrados, profundos, termos cabalísticos, coisas esotéricas, e como esparramando isso por aí, desperdiçando isso por aí, não é?
Isso pode ser até um sacrilégio, pode ser uma coisa negativa. Então o Alter Rebbe deu um famoso exemplo naquela ocasião, quando ele falou que certa vez havia um príncipe, que era o príncipe herdeiro, o filho único do rei, e ele adoeceu com uma doença muito grave e misteriosa, e vieram todos os médicos e tentaram todos os tratamentos e ninguém conseguia curá-lo, até que apareceu o médico dizendo, olha, existe uma fórmula que vem extraída de um material especial, que é extraído de minerais especiais, que isso tem o poder de curar o príncipe. Tentaram de tudo, então falaram, bom, vamos procurar isso. Mas era uma coisa muito rara, não acharam. Até que no final descobriram e concluíram que existia a pedra preciosa, a gema central da coroa real. Imagina, a coroa real que já passa de geração em geração, tantas gerações, havia o diamante, o brilhante mais caro, mais precioso nela. Então se verificou que justamente ela contém esse mineral que tem esse poder de cura do príncipe. Mas para isso a pedra precisava ser retirada, a pedra preciosa precisaria ser retirada da coroa real e triturada, moída, e acabar com a pedra, não é? Para formar esse pó, para dar essa fórmula que iria curar eventualmente o príncipe. Aí ficaram num dilema, algo tão, imagina, nós vamos profanar, mexer com a própria coroa real e tirar a pedra a gema mais preciosa dela, etc. Quando trouxeram o dilema para o imperador, para o rei, ele falou, olha, se não houver o príncipe herdeiro, do que vale a coroa? Então tirem a pedra, triturem ela, não é? E façam dela pó. Não é? Inclusive se fala que o estado dele se agravou mais ainda, e ele já nem era capaz de ingerir líquidos, de beber, mas ele falou, sabe o quê? Misturem uma poção com água e até despejem, joguem sobre ele. Quem sabe uma única gota, isso é algo tão poderoso, mesmo que muito dessa poção, dessa água, e na verdade não era só água, isso contém aquela pedra preciosa, valiosíssima, tão rara, não é? de valor imensurável, mesmo que a maioria disso vai se desperdiçar, mas quando uma única gota dela entre na boca do príncipe, isso pode ter o poder de cura e assim ele vai viver. Assim também dizia o Alter Rebbe. No decorrer das gerações, aqueles ensinamentos profundos, místicos, eles ficaram encobertos e não era todo mundo que tinha acesso, somente pessoas muito preparadas, etc. Mas quando o príncipe adoeceu, quando as almas nossas estavam no processo de decadência espiritual, já na geração do Alter Rebbe, muito mais na nossa geração, então era necessário uma poção poderosíssima, mas o que fazer, que isso é obtido justamente dessa gema central da coroa real, dos ensinamentos da Kabbalah, da Hassidut, místicos, mas se diz que o rei ordena, peguem isso, mesmo que parte disso seja desperdiçado, não seja aproveitado, mas isso é tão poderoso que basta até uma gota só para reviver o príncipe, para ressuscitar a nossa espiritualidade, e esse é o poder também das palavras sagradas do Tânia. Se me perguntarem, bom, e agora? Ou particularmente a mim, eu também me fiz essa pergunta, e agora? Concluímos, bom, e agora? Então eu me lembrei de um relato, de um diálogo que aconteceu entre o Rebbe anterior, sogro do nosso Rebbe, Admor Rabbi Yosef Yitzchak, e o seu pai, quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dov Ber. O Rebbe anterior era filho único, não é? do quinto Rebbe, e ele já foi educado de uma forma muito especial, desde tenra infância, etc. Ele conta que certa vez, depois de Yom Kippur, depois do jejum de Yom Kippur, depois, imagino que era Yom Kippur, depois de todo o mês de Elul, os 10 dias de Teshuvah, Rosh Hashanah, Teshuvah tão intensa, e mais ainda com as orientações racídicas, e mais ainda com as instruções pessoais que ele recebia do seu pai, o Rebbe Reshabi, etc., Rabbi Shalom Dover, etc. Se conta que certa vez, depois de Yom Kippur, talvez quando eles quebraram o jejum na refeição, ele se dirigiu ao pai perguntando, pai, e agora? Qual o serviço espiritual nosso agora? Qual deve ser? Porque ele tinha, isso é trazido nos nossos livros de uma forma muito minuciosa, qual o serviço espiritual para a véspera de Yom Kippur, para a véspera do Yom Kippur, antes do meio-dia e depois do meio-dia. Ou seja, de acordo com a Kabbalah, ou de acordo com qual é a agenda do dia, ou qual é o objetivo, o trabalho espiritual de cada dia, de cada hora. Então ele conta que chegou o término do Yom Kippur, ele perguntou ao pai, bom pai, e agora? O que devemos fazer?
E a resposta que o pai lhe deu: agora nós devemos começar a fazer tshuva, arrependimento e retorno a Deus. Ou seja, na verdade, o Yom Kippur conclui e termina os 10 dias de tshuva, e é o ápice, não é? E a maior, e etc. Então ele perguntou: bom, agora já fizemos tshuva, e o que devemos fazer agora? O pai disse para ele: agora é hora de fazer tshuva, ou seja, não tem fim. Então nós temos que nos aprofundar mais ainda na tshuva, não é que terminamos, então despachamos, encerrou, vamos para a próxima e etc. Então, o que eu quero dizer a vocês também, dentro de todos essas dúvidas que a gente tinha de como elaborar esse material, que nós vamos voltar a isso, né? Na realidade, eu também confidencio a vocês que durante todo esse período dessas gravações, isso acabou, de certa forma, isso interferia não só no meu dia a dia, até nas minhas programações, e às vezes até viagens ou ausências, porque tinha que estar próximo até do material, dos aparelhos, ou para gravação, ou estar disponível para fazer a gravação a tempo, para cada dia específico e etc. Então, não que eu vá me dar uma folga agora, mas como talvez a gente deixou de lado alguns outros projetos no decorrer desse tempo, nós vamos retomá-los, mas o que eu quero dizer a vocês é que essa parte do Tânia, na verdade, só começou. E a gente vai voltar a isso. E principalmente algo que para mim era um pouco frustrante, que, sabe, às vezes a gente gostaria de pegar algumas linhas do Tânia, algumas passagens, e elaborar mais, principalmente extraindo os ensinamentos atuais ou as mensagens que isso traz para nós em crescimento pessoal, em autoaprimoramento. Só que, como nós falamos, a coisa já se estendeu mais do que a gente imaginava. Me parece que até o estudo da primeira sessão de Geras Teshuvah, eu acho que leva 1h20, só estudo de um dia. Nós tivemos alguns estudos que até ultrapassaram 1 hora, não é? E mais. Então, isso demoraria mais e não teria fim, então a gente se absteve disso. Mas, se Deus quiser, em breve, eu espero que a gente possa voltar e daí pegando trechos, algumas passagens específicas, e agora fica mais fácil, porque cada um já tem todo o texto do Tânia explicado. Então, para entrar, para se contextualizar, pode escutar aquele capítulo que nós vamos mencionar, e daí nós vamos tomar um trecho daquele capítulo e cada vez elaborar, não é, por algum tempo, e eu espero em breve poder voltar a isso. E como tirar proveito desse estudo do Tânia, que está disponibilizado, dessas 300 horas em português que estão disponibilizadas sobre todas as partes do Tânia. Como aproveitar isso, como tirar proveito, maximizar, etc. Então, por um lado, existe esse estudo diário, conforme foi instituído pelo Rebbe anterior, etc. Será que cada um deve fazer o estudo diário? Então, talvez eu vou estar dando um tiro no próprio pé, mas eu quero dizer para vocês, de forma realista, que com todo esse volume de informação que há em cada sessão de estudo e com as explicações que foram dadas, talvez isso não seja realista para a grande maioria das pessoas. Talvez as pessoas nem dispõem desse tempo, de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora, ou todo dia, todo santo dia, etc. Quem dispõe e pode estudar, etc., é maravilhoso. Mas talvez nem todo mundo tem essa possibilidade, não é? Tem disposição, mas falta disponibilidade. Então, o que eu queria dizer, não arredem, não desistam. Não é? Eu espero, vai chegar o momento, se Deus quiser, que nós vamos ter também o livro do Bait, a tradução do Bait, do Tânia, traduzido que, como nós dissemos, vai ser uma tradução friendly, amigável e acessível e etc., e, na realidade, essa obra vai trazer não só a tradução do Tânia, mas também explicações e comentários, talvez algumas com diferentes enfoques daqueles que nós oferecemos aqui, mas isso tudo vai servir para enriquecer a compreensão e entendimento do Tânia. E quando nós tivermos essa fusão, então, se Deus quiser, mas agora sem pressa e sem pressão, nossa tradutora, Cláudia Caon, vai estar prosseguindo inclusive voltando à tradução do texto e revisão, e não só do texto
básico do Tânia, mas também das explicações por escrito que constam no livro. Então, quando tiver um livro para o estudo ou para a leitura do texto diário, isso vai se tornar mais fácil. Mas, de fato, isso é muito denso e profundo. Então, se alguém ficar ou tudo ou nada, eu diria, não fique no ou tudo ou nada. Ou vou fazer o estudo diário do Tânia tudo, talvez seja muita coisa, e talvez não dê realisticamente, e daí a pessoa incorre, então isso não é para mim, é difícil demais. Então, eu diria, sabe o quê? Siga no seu ritmo, principalmente se for a primeira ou das primeiras vezes que estiver estudando o Tânia. Então, talvez estude na sequência, no seu ritmo pessoal, de acordo com a sua disposição, de acordo com a sua disponibilidade. Vai estudando o quanto der a cada dia, o quanto você pode captar, o quanto você pode digerir, não é? E no seu ritmo, na sua possibilidade, que isso também é super positivo. Então, nós fizemos esse estudo, e sempre na abertura do estudo está anunciado, hoje é o estudo diário para a data de tal, mas quem quiser não precisa se prender à data, ou no mesmo ritmo de estudar uma sessão inteira num dia, talvez uma sessão diária nossa, pessoal, que se quiser divida isso em 3, 4 dias, ou de acordo com a sua conveniência. Nós vamos manter esse anúncio para facilitar para quem faz o estudo diário. Inclusive o ano seguinte, o próximo ano judaico, vai ser um ano embolísmico, Shana Meuberet, um ano que nós vamos ter 13 meses ao invés de 12. Então nós também vamos editar os estudos de forma tal que eles estejam disponíveis para o estudo diário nesses anos de 13 meses também. Mas como nós falamos, isso é para dar retaguarda e suporte. E mesmo alguém que faz o estudo diário, de repente a pessoa pode fazer como estava acostumada, e se chegar em algum trecho específico, alguma passagem que pode parecer um pouco mais difícil e complicada, então recorra ao nosso estudo para tentar esclarecer melhor essa passagem. Então, quem quiser manter e fazer o estudo no ritmo diário, pode fazer, utilizando o nosso material só como reforço quando necessário, mas quem quiser estudar o Tânia, aprender e etc., faça isso com calma, com vagar, porque é um livro para ser, para ser digerido, ele precisa ser mastigado. Eu diria mais, ele precisa até ser degustado e apreciado. E há aqui um manancial infinito de informações, e não só informações, mas de conteúdo e de riqueza de conteúdo. E às vezes na pressa, ou querendo, a gente até nem percebe toda a riqueza de conteúdo que está envolvida. Por isso a gente sugere, recomenda, por mais que nós gravamos e anunciamos a cada dia que esse é o estudo diário para a data tal, se você determinar, sabe o que, eu vou disponibilizar 15 minutos do meu dia para isso, ou o tempo que você puder. Então pegue esse tempo e escute, acompanhe e procure, dentro do seu ritmo, na sua capacidade, na sua disposição de tempo, disponibilidade de tempo, ou na capacidade de captar e absorver e etc., faça no seu ritmo, porque o Tânia merece ser não só lido, mas estudado e aprendido e de forma profunda e etc. E por isso eu também queria enfatizar muito que o Tânia não pode ser tomado como algo superficial. O Tânia é um livro, não vou dizer difícil de ser entendido, mas é muito profundo. E para captar e extrair a sua essência é necessário se aprofundar, e é necessário se dedicar a isso. Então, mesmo alguém, o estilo é peculiar, e os conceitos, muitos deles, falamos centenas de conceitos cabalísticos espalhados pelo livro, e coisas profundas e etc. Então, numa primeira vez, que a pessoa se dedique a ouvir e entender o básico, ou se familiarizar com o texto e com os conceitos, e começar gradualmente. E depois que a pessoa então procure, o Tânia não é só um livro para ser lido, como um livro de cabeceira.
Tânia é um livro para ser estudado, para se debruçar sobre ele, estudar profundamente, buscar toda a profundidade que há no seu interior. Então, depois que a pessoa leu, ouviu uma vez, se familiarizou um pouco com o texto, já não é tudo novidade a primeira vez, procure então, talvez, ouvir de novo, repetir, ou parar, interromper, meditar, ou se aprofundar no texto. Essa seria a forma ideal de aproveitar ao máximo esses estudos, esses ensinamentos. E que a pessoa, veja, se você não entendeu na primeira vez, não precisa ficar frustrado. Sabe, tem até uma parábola racídica que fala que um sujeito se perdeu na floresta. Se perdeu e parecia que um labirinto, tentou sair por aqui, por lá, e não achava nenhum lugar, e ele ficou rodando. 3 dias está perdido, até que no 3º dia ele avista de longe alguém, ele sai correndo, ops, fulano, e etc. E lá para ele, olhe, eu estou já perdido aqui na floresta, já fazem 3 dias, me ajude a sair daqui. Então o homem olha para ele e fala, tudo bem, me acompanhe, porque eu estou perdido aqui já há 10 anos. Mas pelo menos os caminhos que não levam para lugar nenhum, eu conheço muitos deles. Então me acompanhe e eu vou te poupar bastante tempo e energia e juntos nós vamos achar o caminho certo. Né? Então, se alguém não entende tudo na primeira vez, ou parece profundo demais, ou parece um pouco pesado, etc., não se assuste com isso, não se intimide, porque esse não é um livro para ser entendido na primeira vez. Como eu falei, olha, eu já estudo e concluo Tânia mais de quase 50 vezes, e também eu sinto que ainda há muito, muito, muito a aprender, a entender, a se aprofundar e etc., não é? Então, a gente tem que iniciar e com paciência, e pouco a pouco nós vamos chegando lá. E como eu disse, eu espero que quando nós chegarmos também à edição do livro escrito, então essa fusão de Torá escrita com Torá oral, e no livro escrito, além da tradução primorosa, nós vamos ter também muitas explicações, então acho que vai haver muito material de apoio que vai também facilitar as pessoas o acesso ao entendimento. Mas essa é uma obra clássica, é uma obra fundamental e básica, e por isso a sua compreensão requer empenho, requer energia, esforço, etc. Mas essa é uma obra que tem um poder transformacional enorme. Ou seja, conceitos que estão aqui no Tânia, que às vezes, inclusive na primeira vez, ou mesmo ouvindo, a gente nem se apercebe. É necessário parar e se aprofundar e etc., para então entender e absorver. E talvez exista aqui uma dificuldade adicional nossa, que nós estamos numa geração, num tempo imediatista. Nós estamos na geração do micro-ondas, nós estamos na geração, já não é mais correio, é do e-mail, ou do WhatsApp, é tudo instantâneo, não é? Live, online, imediatamente, etc. Não é? E às vezes isso nos torna pessoas um pouco afoitas, e às vezes nós não temos paciência. Porém, a gravidez ainda leva 9 meses, ou existe a lei da fazenda para plantar uma árvore, então até que a árvore cresça e dê frutos, mesmo com toda a tecnologia e mesmo com toda a ciência, etc., algumas coisas ainda só se obtêm com o tempo. E às vezes esse é o nosso problema, que nós nos tornamos pessoas por demais imediatistas e queremos tudo resultados instantâneos. Por isso também as pessoas vão procurar na internet ou nas próprias plataformas judaicas receitas mágicas, soluções milaborantes, ou cabalas de sei lá o que resolvem, etc. Mas, como nós explicamos na própria introdução do Tânia, na apresentação do Tânia, do próprio autor, que esse é o caminho longo e curto. Ou seja, o caminho mais curto para chegar lá é sem atalhos, é buscando o caminho longo, sem queimar etapas. Então, o Tânia é um livro para ser estudado dessa forma, não para ser engolido, sem mastigar ou de forma imediata, mas sim para ser degustado, digerido, apreciado, pouco a pouco, e se aprofundando. E quanto mais uma pessoa se reter e parar
para entender melhor e se aprofundar, mais riqueza vai conseguir extrair e mais valor vai conseguir agregar. E assim como há uma tradição racídica que o Alter Rebbe e os mestres que trouxeram as aprovações sobre o Tânia falaram que aqui ele embutiu a cura e as soluções para todos os problemas espirituais, que não seriam poucos que haveriam antes da chegada de Mashiach, que é a nossa geração. E a nossa geração é uma geração, em termos espirituais, tão carente, tão confusa, tão fragilizada e etc. Então, mais do que nunca, nós precisamos de uma âncora, de uma bússola, e o Tânia é uma obra que fornece tudo isso. Então, além de toda a elevação de espírito que isso traz, e além de toda a plenitude, realização, autoaprimoramento, aprimoramento do caráter, e etc. Então, isso que nós estamos celebrando no dia de hoje, o fato de termos, graças a Deus, com a graça de Deus, com a ajuda dele, o Tânia inteiro em português, e isso nós estamos comemorando juntos, que Hashem nos dê a possibilidade de aproveitarmos ao máximo esses ensinamentos, implementarmos na nossa vida e que nos dê também o mérito de poder continuar propagando e divulgando o judaísmo por muito e muito tempo para um número, o judaísmo e a Hassidut, para um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, uma boa semana, se Deus quiser, até a próxima.